Sejamos justos. Do apoio técnico. O apoio técnico, que sem esse não vai em lugar nenhum, né? Mas, sim. Enfim. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada por aceitar o meu convite para ter essa conversa, né, sobre essa temática tão importante nesse mês tão especial, né? Alusivo a essa questão que a gente vai conversar. Bem-vinda. Obrigada, Rosina, obrigada pelo convite. Sempre é uma oportunidade muito valiosa, né? A gente tende a falar muito sobre as violências no dia 18 de maio, né? Mas a gente esquece que esse é um tema que deve compor uma agenda permanente de discussões, né? Então, toda oportunidade para falar sobre isso é uma excelente oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Com certeza. Então, vamos lá. Então, assim, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, coloca ali no chat ao vivo, né? E conforme a gente vai conseguindo, a gente vai introduzindo essas questões na conversa, né? E fora isso, também a gente vai seguindo aí nesse papo que ele, apesar de ele ter alguma estrutura, mas ele é uma conversa, né? A gente vai seguindo o fluxo... um fluxo meio intuitivo aí conforme os temas que vão surgindo, né? Dessas questões que tem, né, vários mitos que circundam essas temáticas, tem coisas para esclarecer. Eu sempre sinto que tudo que a gente vai falar que se relaciona à psicologia, à saúde pública, desenvolvimento humano, parece que primeiro a gente tem que tirar todo o desentendimento que existe da frente para depois começar a apresentar, né, as coisas como elas são ou como, né, deveriam ser entendidas sem esse barulho do mito, né, dos desentendimentos. Você sente alguma coisa nesse sentido, Fabiana? Sinto sim, Rosina, até porque é um assunto que encontra ressonância, né, nas vidas da gente. Então, todos nós conhecemos quando não fomos a própria vítima em algum momento de algum tipo de violência, né? Então, eu acho que as pessoas, para afastar o desconforto, elas tendem a criar um imaginário aí e propagar algumas informações que não são verdadeiras e que devem ser desconstruídas porque elas atrapalham com certeza o enfrentamento das violências, né? Nossa, com certeza absoluta. Mas deixa eu falar para vocês quem é a Fabiana, né? Eu falo com ela assim como se fosse a vizinha, mas né, as pessoas não sabem quem que é. Então vamos lá. Fabiana é psicóloga, especialista em gestão no trabalho e educação e na saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trabalha como servidora pública municipal de Jaraguá do Sul, atua na saúde há 19 anos e atualmente é conselheira tutelar em Jaraguá do Sul. Né? Então a gente vai andar um pouquinho aí por esses terrenos relacionados às temáticas do Conselho Tutelar também, né? Que estão amarradas com esse tema da prevenção à violência infanto-juvenil. Então tá, Fabiana, eu geralmente começo pedindo para a convidada ou para o convidado falar um pouquinho qual é a sua relação com o tema, de onde surgiu, tanto assim numa perspectiva pessoal, né, de interesse, porque te interessa, né, estar nessa frente de trabalho, quanto também, é claro, né, no seu estudo e no seu trabalho em si com essa temática. Bom, então o meu projeto para chegar ao Conselho Tutelar, ele veio quando eu estava aí com 18 anos, 17 para 18 anos de serviço público já, então assim, já tendo uma boa caminhada nas políticas públicas, já entendendo como funciona um pouquinho disso, e eu coloquei o meu nome à disposição, porque o Conselho Tutelar, a escolha dos membros do Conselho Tutelar passa por um processo eletivo, né, então assim, toda uma questão de prova inicialmente, depois a eleição, enfim. Porque eu acho que a gente precisa se implicar nessa construção de uma sociedade melhor, sabe, Rosina? Quando eu fiz o meu discurso na Câmara de Vereadores, de apresentação, eu falei, eu usei uma metáfora, né, do plantio das tâmaras. A tamareira é uma árvore que ela demora muito tempo para frutificar, né? Hoje, claro que não, com as questões de biotecnologia, ela muito mais rapidamente frutifica. Mas há algum tempo atrás, quando eram plantadas, as tamareiras elas levavam séculos para dar frutos, né? Então, eu acho que o meu objetivo no Conselho Tutelar é esse, é de plantar tâmaras, né? Eu muito provavelmente não colherei os frutos, mas eu acho que a gente não pode ter uma sociedade melhor se a gente não proteger
com unhas e dentes a infância, né? Se a gente quer uma sociedade mais saudável, nós precisamos criar essas pessoas mais saudáveis, e isso começa na infância. Então, a minha disponibilidade foi nesse sentido. A minha experiência com a violência vem exatamente desse 1 ano aí, 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses de conselho tutelar. Então, eu tomei posse no dia 10 de janeiro de 2020, e desde então a minha rotina é trabalhar com todas as formas de violência possíveis, imagináveis e às vezes até inimagináveis, né? Então, esse 1 ano aí já me deu uma boa bagagem, e eu sinto que o meu objetivo está sendo alcançado, porque eu tenho uma interface entre a psicologia e o conselho tutelar, porque é impossível eu não olhar essas questões com os olhos da psicologia, né? Eu fui treinada para isso. Então, eu acho que eu consigo qualificar um pouquinho esse atendimento, essa escuta, essa produção de documentos também, com esse aporte teórico que eu tenho da psicologia também, né? Com certeza, né? E é um atravessamento que não tem como não ser positivo. Sim, né? com certeza. Esse olhar da psicologia, ele traz toda uma especificidade que é muito importante, e que justamente a gente tenta trazer sempre nessas conversas, né? Que não necessariamente tem relação com o pensamento do senso comum, né? E às vezes até a gente tem alguns embates aí em função disso. Deixa eu te perguntar, então, inicialmente, quais os riscos que você considera que são os mais proeminentes no momento em relação à infância e adolescência? Você pode falar tanto de uma perspectiva mais regional, ou de uma perspectiva de números maiores, ou de, não necessariamente números exatos, mas de uma percepção sua, né, a nível do país, o que você preferir, mas o que você acha que é mais incisivo hoje, é um risco maior para a criança e para o adolescente na nossa realidade? Sim, eu acho que em primeiro lugar eu citaria as vulnerabilidades que estão dentro do contexto familiar, né? Das mais diversos tipos de vulnerabilidade. Então, assim, quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente já pensa logo nas questões econômicas, né? Mas não necessariamente, porque a violência ela não está presente só na família pobre, né, na família de baixa renda. A gente atende violência também na casa de gente rica, no centro da cidade, né, porque a expressão da violência também, ela é muito diferente, né, ela tem várias nuances. Então, eu acho que a baixa capacidade protetiva das famílias vem como, assim, muito fortemente, talvez o primeiro lugar de todos os riscos, né. São famílias que não são famílias que a gente pode dizer que são desestruturadas, mas são famílias que têm poucos recursos para lidar com frustrações, com as adversidades, com as especificidades da infância e da adolescência, né? As especificidades etárias. Uhum. E esse contexto da pandemia, ele trouxe isso muito claramente para a gente. O quanto família pode ser um lugar de violação de direitos. Ao mesmo tempo que o quanto a escola pode ser um ambiente de proteção para as crianças. Veja bem, nós tivemos uma redução das notificações de violências gerais, assim, né? Não só violência sexual, violência física, mas as próprias negligências, os maus tratos, né? Que vinham muito da escola para a gente. E que no ano passado nós tivemos uma redução significativa, o que não quer dizer que as violências não aconteceram. Elas continuaram acontecendo, mas os olhos da escola não estavam mais voltados para essas crianças, né? Então, assim, a gente tem no imaginário popular que a família é o lugar de proteção, é o porto seguro, e nem todas as famílias são assim. Isso traz sofrimento. Tem um outro campo também, que é um campo de um risco muito grande que tem se mostrado para a gente, que é a internet, principalmente para os adolescentes, né? Então, grupos de desafios, assim, como surgiu o da baleia azul, tem outros tipos de desafio de aspirar desodorante, entendeu? Para ter uma reação ali naquele momento que pode levar, inclusive, à morte, né?
as próprias exposição que os adolescentes se colocam no risco de mandar nudes, de mandar fotos, de conversar com pessoas desconhecidas. Então, a internet também tem se mostrado um campo de vulnerabilidade muito grande, principalmente para os adolescentes, né? E a sociedade como toda, a gente tem todo tipo de violência, da violência institucional até a violência autopraticada, né? Pelo próprio adolescente ou pela própria criança. Então, um desafio diário, não há rotinas, a gente nunca sabe de onde vem, né? Então, os olhos têm que estar muito atentos. E quando eu dizia lá no início sobre o trabalho no Conselho Tutelar, é tão interessante isso, Rosina, que nesse 1 ano de trabalho, o quanto o meu olhar já mudou para a infância e a adolescência, né? Então, assim, eu não consigo mais olhar para uma criança e só ver aquela criança fofinha, bonitinha, naquele contexto. Eu enxergo, os meus olhos fazem uma varredura para ver quais são os potenciais riscos aonde aquela criança está. Na semana passada, nós estávamos dando uma volta no litoral, aí eu e o meu marido, dentro do carro, olhando uma criança caminhar com a família dela, ela estava um pouquinho mais para trás, a minha cabeça começou a processar tudo o que poderia acontecer com aquela criança, sabe? Então, assim, o quanto essa exposição diária à violência nos modifica também como equipe que trabalha com esse tipo de demanda, né? Com certeza, eu até ia te perguntar um pouquinho assim sobre possíveis alterações. Acho que de alguma forma você adivinhou minha pergunta. Alterações na tua perspectiva, que não é uma perspectiva de intervenção da psicologia, né? Uhum. Mas você está trabalhando e o teu olhar da psicologia, não, como você mesma disse, não tem como arrancar dali, né? Não. E ele é favorável, só que ele também traz uma percepção aguçada para algumas coisas que a gente sabe que Sim. são potencialmente danosas, né? Então, mudou um pouquinho da psicóloga nesse processo? Mudou muito, assim. Principalmente por ver que as famílias, elas têm potenciais, né, de mudança, de superação de problemas, assim, essa coisa de acreditar, de colocar a família no protagonismo. Às vezes não é a família ideal, daquele ideal social, assim, que a gente imagina, né, mas que dentro das ferramentas, dos instrumentos, dos recursos que eles têm, eles podem superar os problemas, né. Ao mesmo tempo que traz para a gente também uma nova perspectiva sobre o sujeito que não quer se implicar, que não quer se responsabilizar, que acha que tudo é o Estado que tem que fazer, né? Então, para mim, tem sido um exercício diário, porque eu estou sempre flertando com aquela coisa da psicologia que não julga, da psicologia que acolhe, da psicologia que tudo aceita, né? Uhum. Que não dá as respostas prontas, e eles vêm para o Conselho Tutelar justamente buscando essa resposta pronta. O que eu tenho que fazer, né? Então, é um dilema ético para mim o tempo todo, né? O tempo todo. Não está sendo possível ser uma psicóloga não diretiva no processo, né? Não tem como. Os desafios. É engraçado você colocar essa questão, engraçado e triste de alguma forma também. Quando eu conversei no último mês com a Babi, também surgiu um pouco essa questão, assim, de, às vezes, está no ideário da sociedade que qualquer coisa que a família faça, ela já vai ter a criança tirada dela e vai ser o pingo d'água, né? Parece que não existe entendimento de que há tentativas de que essa família consiga se reorganizar, né? Mover recursos de uma forma diferente, né? É isso que se quer, né? É isso que se quer, que a criança consiga permanecer ali de uma forma mais saudável. Você percebe isso? Esse medo, assim, meio que, né? Surgiu o conselho, ou o conselho entrou na história de alguma forma, já quase que há um destino fadado a criança sair dali, ou de parar na delegacia, ou enfim, qualquer uma dessas questões. Sim, isso é resquício ainda, né, do Código de Menores, quando ainda havia lá o juiz de menores, né, que era o cara que fazia uma pesquisa de discernimento, então sempre com vistas a institucionalizar essa criança, né, ainda tem esse resquício, assim, daquela época. As pessoas ainda não entendem que o Conselho Tutelar vem não com uma atuação repressiva, eles nos confundem muito com polícia às vezes, né?
Então é até interessante, a gente chega às vezes nos bairros assim mais de periferia, onde o carro estaciona, parece uma festa assim na rua, todo mundo no muro, na janela, para ver o que aconteceu na casa do vizinho, e às vezes a gente vai justamente com essa intenção de o que você está precisando para a gente superar essa situação, né? Vamos te encaminhar numa rede de proteção para que você consiga desenvolver recursos, ferramentas de uma educação livre de violência, por exemplo, né? É isso que a política de assistência social faz e é isso que a gente tenta fazer também, colocar nessa rede, né? Isso, exatamente, né? Essa impressão de que o Conselho Tutelar é um órgão executor de alguma medida de segurança, até às vezes, sim, né? De arrancar a criança não sei, de bar, de boates, né? Então isso acaba ficando. Até esses dias eu assisti a um vídeo. Eu sempre costumo ver algumas coisas assim antes das lives e das pessoas comentando, né? Essa noção de que, né, veja, o adolescente bebendo no bar, por que o Conselho Tutelar não vai ali, né? Mas em nem um minuto alguém para pensar, mas quem violou a lei ali foi quem vendeu para o adolescente o álcool, né? Que não pode, né? Então pensa-se ou na família, né, que deixou o adolescente lá, ou no Conselho Tutelar que na cabeça dessas pessoas deveria estar lá e, né, retirar o adolescente daquele lugar, mas não no dono desse estabelecimento que talvez tenha vendido para esse adolescente, né? Então, aqui em Jaraguá, desculpa, Rosina, nós temos uma situação que é bem curiosa, assim, né? As pessoas esperam do Conselho Tutelar que resolva, que o Conselho Tutelar dê conta das ansiedades pessoais de cada um. Então, assim, como toda cidade, a gente tem um problema, não sei se é um problema, mas nós temos uma situação com os indígenas, com a população indígena, né? Então, assim, eles têm culturalmente o hábito de que a criança acompanha os adultos em qualquer atividade que os adultos desenvolvam. Então, quando o adulto vem para a cidade vender o artesanato, ele leva a criança junto com ele. E as pessoas acham aquilo assim um absurdo, o fim da picada, porque desagrada, né? É uma cidade elitista, é uma cidade higienista, então a gente não quer ninguém no semáforo, a gente não quer criança pedindo, vendendo bala, a gente não quer. Então eles pedem para o Conselho Tutelar dar um jeito naquela situação. E aí, a nossa atuação é uma atuação muito limitada com a população indígena, porque tem essa questão cultural que a gente não pode ultrapassar. Então, no máximo que a gente pode fazer é uma orientação, olha, cuidado, essa criança no meio dos carros, não pode estar vendendo, não pode estar dormindo na rua, né? Na sexta-feira, umas 2 sextas-feiras atrás, que era meu plantão, 10 horas da noite, eu fui na Praça Ângelo Piazeira para tirar uma família de indígenas que estavam dormindo embaixo de uma árvore. E aí a matriarca deles lá falou para mim, moça, mas para nós isso é comum, a gente dorme no chão, então não tem por que a gente sair daqui, né? Então, assim, os anseios de cada um que eles esperam que o Conselho Tutelar resolva, né? Isso que você falou justamente bate com a questão de crianças em bar, ou geralmente adolescentes, é exatamente isso, né? Aqui também há essa situação com os indígenas e eu penso que também há essa falta de esclarecimento. Pensando nisso, eu também ouço, acho que a gente ouve de forma geral algumas afirmações no sentido assim, e eu digo isso até assim, não necessariamente afirmações vindo de pessoas que não têm acesso à informação, às vezes pessoas com alto nível de instrução, né, que poderiam fazer uma análise um pouquinho mais contextualizada, mas enfim, algo no sentido assim que a criança hoje tem direito de mais e dever de menos, né? Que é quase que colocando a criança numa situação de privilégio, né? A criança assim, de forma geral. O que a gente fala nessa situação? Essa é uma fala bem interessante também, né? Porque assim, a Declaração dos Direitos das Crianças é de 1959. Então, não há novidades em crianças terem direitos, né? Os 10 princípios que estão dispostos na Declaração Universal dos Direitos da Criança são os 10 princípios que norteiam o ECA, os 5 eixos de direito que estão dispostos no ECA.
Então não tem nada demais assim, né? E os direitos das crianças, eles são tão importantes, Rosina, assim, eu sempre penso na questão do trabalho infantil, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente ouve muito assim, mas eu trabalhei e não virei bandido. A minha mãe, dentro da minha família, tem isso muito comum. A minha mãe saiu de dentro da casa dos pais dela com 10 anos de idade para ser uma empregada doméstica na casa de uma família rica aqui do centro, porque era a oportunidade que ela tinha para poder estudar, entendeu? Então, assim, por exemplo, a legislação do trabalho infantil fala que com até 13 anos de idade, crianças não trabalham, né? Crianças e adolescentes não trabalham até os 13 anos. Dos 14 aos 16, é admitido o trabalho na condição de menor aprendiz. Dos 16 aos 17, há uma permissão parcial, desde que respeitados, assim, questões, por exemplo, não pode trabalhar em atividades noturnas, não pode ser trabalho insalubre, não pode ser uma condição penosa, perigosa de trabalho, tem várias restrições, né? E aí, assim, existe um decreto lá de 2008 que lista 93 piores formas de trabalho infantil, inclusive falando sobre a criminalização, do trabalho infantil. Certo? Ainda assim, com todos esses dispositivos legais, uma pesquisa nacional por amostra de domicílio apontou que em 2019, 1.768.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhavam em todo o território nacional. Então, imagina se a gente deixasse correr sem legislação nenhuma, sem direitos nenhum. Né? Então, assim, uma outra coisa que as pessoas se equivocam é que tem muitos direitos e não tem responsabilidades. Tem, por exemplo, a partir dos 12 anos de idade, adolescentes são responsabilizados pelos seus atos, inclusive podendo ter como pena restrição de liberdade. Em ambientes específicos, né, para crianças e adolescentes, mas restritos de liberdade. Então, existe responsabilização para o que eles fazem também, né? O ECA traz esses 5 eixos principais de direito, mas foi preciso adaptar para as realidades que vão surgindo, né? Um outro exemplo para mim que é muito claro é a Lei da Palmada. O menino Bernardo, que a morte do menino Bernardo foi quem intitulou e jogou luz sobre a Lei da Palmada, né? É de 2014. Então, é uma lei complementar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, né? Mas que precisa vir porque a sociedade vai se modificando, vai violando direitos das crianças e a gente vai tendo que fazer novas adaptações, né? A própria lei da alienação parental, o conceito é da década de 80, né? Mas a lei é de 2010. A lei da escuta especializada, que é uma lei para evitar revitimizar crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência, está no forno ainda, saindo do forno, é de 2017. Está sendo implementada agora. Então, assim, a sociedade viola e daí fala que criança tem direito demais. Exato. E a gente também, às vezes, pensa a partir de uma perspectiva... por exemplo, que trabalho infantil foi esse que você fez, né? Se foi você ajudando de vez em quando na venda de alguém da família, ou foi você, sei lá, na roça, ajudando a catar fumo, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem uma diferença muito grande do adolescente. Vamos pensar no adolescente que auxilia de alguma forma numa empresa da família, algumas vezes por semana, vai lá no escritório, e do outro adolescente que, né, tá lá de forma irregular, em né, chão de fábrica, ou enfim, né, qual é o impacto que isso vai ter nessa projeção de futuro desses dois adolescentes? Então, de que adolescente que a gente está falando, né? Às vezes as pessoas pensam que é uma coisa só, é uma realidade só, e falar de trabalho infantil não, né? Meu menino não pode me ajudar aqui a entender como é que funciona o meu mercadinho, alguma coisa nesse sentido.
né? Ou às vezes até numa perspectiva assim de organização intrafamiliar, né? De auxiliar em tarefas domésticas. Às vezes isso é muito confundido com esse tipo de situação, né? De ele não ter as responsabilidades dele, o que é fundamental e o que, né, de acordo com cada fase, é claro, né? A gente tem questões específicas, mas que é fundamental que aconteça. Agora, comparar isso com uma situação de crianças cuja família inteira, às vezes, tá, né, na miséria e precisam daquela mão de obra, né, é bastante perverso, né? Sim. Entrar nessa nivelação dessa forma. Exatamente. E outra coisa assim que a gente enfrenta muito aqui em Jaraguá é a questão das crianças trabalhando com vendas na rua, né? Então, vendendo pano de prato, vendendo biscoitinho, vendendo bala, e a sociedade nos julga quando vê a gente abordando esse tipo de situação, né? Achando que, exatamente, perpetuando isso assim, deixa trabalhar, pelo menos não está roubando, não está fumando maconha, né? Mas o que as pessoas não entendem é que muitas vezes por trás desse trabalho inocente tem toda uma rede de exploração, inclusive sexual, né? Por trás tem um adulto, muitas vezes em casa, tendo seus vícios sustentados por essa criança de 7, 8 anos, que está na rua, numa condição de risco, né, vendendo um pano de prato ou vendendo uma balinha no semáforo, né? Então, o que é o trabalho, né? Quem que são essas pessoas? É bem isso que você falou mesmo. O que está por trás dessa situação, né? Essa nivelação, eu acho que às vezes acaba bloqueando uma contextualização dessas questões, né? Que é uma questão bem diferenciada. Tá. E agora, assim, se a gente pensar, então, voltando um pouquinho ali para a prática da violência, né? É claro que talvez seria interessante a gente falar também o que tudo é violência, porque senão a gente pensa só que a violência física no seu limite, né? Na sua expressão máxima. O que tudo é considerado violência, né? Enquanto, assim, violação, ou pelo menos um indício de que uma violação ali mais séria possa acontecer, intrafamiliar, né? E o que você acha que está por trás? O que você acha que sustenta a lógica de existir violência, assim, culturalmente dentro das famílias, como você acabou de dizer, não apenas nas famílias de baixa renda, né, nas famílias com menos acesso econômico? O que está por trás? O que está na origem, o que está na gênese dessa violência? Sempre é uma relação desigual, né, de poder, né, quando a gente fala de crianças e adolescentes vítimas de violência, né, quando a gente dá um passo para trás e analisa a violência contra crianças e adolescentes na linha histórica, a gente vê, por exemplo, lá no século XVI, surgiram as primeiras instituições que abrigavam estudantes pobres, né, os estudantes sem família, instituições de ensino mesmo. Pessoas que eram indesejadas socialmente, né? Crianças que eram indesejadas socialmente. E já ali, então, o objetivo era submeter essas crianças a castigos cruéis, opressores, humilhações, maus tratos, pelo simples fato de serem pessoas indesejadas na sociedade, né? Lá no século XVII, a gente tem a teologia cristã, principalmente na figura do Santo Agostinho, que ele retrata uma imagem muito dramática da infância, assim, né? Ele fala da criança como um símbolo da força do mal, como um ser imperfeito, como fruto do pecado original, né? Então, também já vítima de uma violência psicológica. Falava, inclusive, da amamentação, culpando as mães que amamentavam por um prazer ilícito e automaticamente fazendo com que aquela criança que estava sendo amamentada tivesse uma perda moral, né? Esse era o entendimento. E também, nessa época, as crianças elas eram utilizadas para jogos sexuais com os adultos, né? Então, veja só, quanta violência já na história, né? Aí a gente tem lá no século 19, as crianças brancas e as amas negras. Então, a prioridade de alimentação era das crianças brancas. Os filhos dessas mulheres, muitas vezes, ficavam inviabilizados de continuar existindo com saúde, né?
por conta de que precisava se amamentar prioritariamente as crianças brancas, né? Então, também já vítimas de violência. Ainda no século XIX, a Revolução Industrial, então, trouxe essa questão do trabalho infantil muito forte, né? Jornadas exaustivas de 16 horas de trabalho, muitas vezes, né? Crianças alugadas para esses trabalhos nas fábricas, acorrentadas para não fugirem, né? Nesse mesmo período, na Índia, culturalmente, as crianças que nasciam com alguma deficiência, elas simplesmente eram consideradas figuras diabólicas e eliminadas. Na China, eram 3 crianças por família, quando nascia o quarto era jogado para os animais, né? Então, a violência não é de hoje, né? O que acontece é que hoje nós temos mais canais de comunicação e eu acho que a gente tem mais formas de identificação da violência. Então, hoje a gente consegue identificar a criança que é vítima de violência psicológica, direta ou indireta, a criança que é vítima de violência sexual, do assédio sexual, de todas as formas de violência sexual que existem, né? E a comunicação para as autoridades está mais facilitada também, né? Mas a violência, ela é multifatorial, né, Rosina? Ela tem um componente muito forte, assim, de comportamento aprendido, né? Então, a violência ela é cíclica, ela é intergeracional, isso é uma coisa que a gente observa muito no trabalho, né? Quando a gente chama os pais e fala, olha, você não pode bater. Essa não é uma forma de educar. A educação ela tem que estar livre de qualquer forma de castigo, de violência, né? Tem que ter outros mecanismos de educar. E a resposta sempre é essa. Mas eu apanhei e não me tornei um bandido. Hoje eu sou o que eu sou por causa das surras que eu levei, né? Então, assim, esse comportamento aprendido que é replicado, né? Eu tenho uma impressão, assim, porque a gente teve até não muito tempo atrás, essa noção da criança como um adulto em miniatura, né? Sim. Ele só não tinha tamanho, ele até era vestido como criança. Sim. Hoje eu tenho essa impressão de que a criança ela não é enxergada exatamente como uma pessoa, ainda é alguém que vai ser uma pessoa em algum momento. Porque se eu olhasse para essa criança como uma pessoa, não tem como eu admitir que eu vou resolver o meu conflito com ela através da força. Não tem como eu admitir isso, né? Porque eu conheço várias pessoas que se eu perguntasse para elas assim, você acha correto se você tiver um desentendimento com alguém, você bater nessa pessoa e dizer, não, vou conversar, sei lá, vou achar alguma negociação, vou explicar, né? Mas não diria isso relacionada à educação, né? De uma criança. Então, me parece, mas essa criança então não é uma pessoa. O que falta na criança, né, para que ela seja percebida como uma pessoa? Será que é esse mero acúmulo de conhecimento que a gente tem? Será que é essa expressão mais civilizada no sentido de regrada, né, que a gente vai adquirindo aos poucos? Então, de uma noção, assim, de uma forma muito triste, eu percebo que falta humanizar as crianças. E elas também são muito percebidas como alguém que deve estar sempre satisfeita com o que a gente dá, com o que a gente fornece, eternamente grato, né? Mesmo as crianças que ainda estão tentando entender o que é gratidão, o que é empatia, o que é o além de mim, e sempre fofas e felizes e né, dóceis, e a gente que se permite ter momentos de mau humor, momentos de querer chutar as panelas, momentos de explodir com as pessoas e não era nem com ela, era com outra coisa. Então a gente tem tudo isso, a gente tem dias ruins, dias que a gente não quer sair da cama, mas a criança não pode, ela não pode ter essas dificuldades de manejo. Justamente ela que ainda precisa desenvolver todo esse autocontrole, toda essa gestão de, né, o que é esse mundo aí onde eu vim parar e aos poucos tô entendendo. Mas a gente acha, como assim? Né? Você simplesmente tem que fazer e pronto. E a gente mal dá conta das coisas. A gente mal dá conta dos outros, mal dá conta do nosso emocional. Eu quero entender assim, a tua perspectiva um pouquinho nesse sentido. Você também tem alguma noção assim de que talvez a gente espera das crianças algo que nem a gente tem trabalhado direito na gente, que a gente tem dificuldades também, mas
a criança deveria estar nesse lugar né, de fazer isso com maestria? Não, e assim, o que é mais incrível, né? As pessoas pensam que uma criança com 5 ou 6 anos, ela tem que entender o mundo do jeito que a gente com 40, 50 às vezes não entende, né? Quando eu faço essa reflexão com os pais, eu vejo que cai a ficha deles. Quando vem para minha sala pais que usam a violência como estratégia de educação no processo educativo, eu sempre falo para eles assim: imagina se quando você estava aprendendo o teu ofício e você não fazia as coisas direito, o teu chefe pegasse um cabo de luz, como muitas vezes eu vejo acontecer, e batesse nas tuas costas. Você acha que seria um processo educativo adequado para você aprender o exercício da tua profissão? Daí eles falam, não, lógico que não. Então, o que te faz pensar que isso pode fazer parte do processo educativo de uma criança que não conhece o mundo, que não sabe o mundo? Né? Ela não sabe que ela tem que conter os sentimentos dela em determinados momentos. Então, criança faz birra, sim. Criança chora, sim. Criança fica chateada, sim. E eles têm que ter esses momentos acolhidos e respeitados. A gente entende que os pais, às vezes, assim, a baixa escolarização, Rosina, é um problema muito sério na educação de um filho. Existem pessoas que têm pouquíssimo estudo e que têm um bom entendimento, que conseguem criar os seus filhos bons cidadãos, né, sem usar a violência. Mas a grande maioria das pessoas que vêm para o Conselho Tutelar porque são violentadores dos seus filhos, eles têm baixa escolarização. Então é muito difícil você fazer essas pessoas entenderem que esse não é um bom recurso para educar ninguém. Se não é para um adulto, imagina para uma criança, né? Então, sim, eu tenho essa mesma impressão que você tem, de que as pessoas querem enxergar as crianças no mesmo patamar de conhecimento, né? E não dá para exigir ainda, né? E às vezes menor. Eu fico pensando também, assim, em relação ao Conselho Tutelar e até a UECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de como isso acabou virando uma lenda urbana para assustar tanto pais quanto crianças, né? Eu tinha a impressão de que essa lógica do vai parar no Conselho Tutelar era mais utilizada, né, assim, socialmente, no senso comum, no sentido de assustar os pais, mas eu andei vendo uns vídeos e, na verdade, há pais que utilizam isso. Não, então vou te mandar para o Conselho Tutelar. Sim. Gente, né? Então, tudo que é situação, e a gente vê isso acontecendo com dentista, com médico, né, para tomar vacina, para tudo, né? Parece que há a primeira escolha em vez de eu estabelecer regras, né, que tornam claro como é que funciona o meu lar, eu trago esse componente de que alguém ou algo externo vai te fazer mal e algo que não é naturalmente ruim, né? Algo que existe justamente para a proteção da criança, ou até a gente pode pensar no hospital, na vacina, no médico, né? Na polícia. A polícia, exatamente. E então a gente fica pensando assim, virou o homem do saco, né? Virou. O saco que a gente tinha lá na nossa adolescência, que já existia essa prática, né, de vou te mandar para o homem do saco, e parece que agora virou as instituições, né, e as pessoas que estão preocupadas em cuidar, em ter esse olhar mais atento para a saúde ou para a proteção da criança. Como que chegou a esse momento? O que você acha que nos levou a ter essa caricatura, né, do Conselho Tutelar ou mesmo de outras instituições? Um pouco é esse ranço histórico, né, que a gente tem, assim, de como era tratado antes, né, essa coisa da institucionalização. A gente chega em muitas casas, Rosina, que as crianças imediatamente começam a chorar. Você vai me levar para o orfanato, eles falam, nem existe mais, né? Mas assim, eles pensam, você vai me levar para o orfanato, não me leva, tia, não me leva. E não é isso, né? Mas por outro lado, quando a gente consegue desconstruir e fazê-los entender que a gente está ali com a intenção de proteger os direitos deles, muitas vezes eles nos acessam sozinhos. Então eu tenho, por exemplo, adolescentes no meu celular privado,
que eventualmente me chamam, e eu não bloqueei, deixei ali porque eventualmente me chamam. Está acontecendo uma briga aqui, meu pai e minha mãe estão brigando, o que eu faço, como que eu faço? Então, para eu dar orientação, eles entendem que nós estamos ali para proteger. Assim como também nós temos adolescentes e crianças que vêm para a gente e pedem, a gente não quer mais ficar nessa casa, por favor, nos leve para o abrigo. Né? Então, que chega nesse ponto deles próprios pedirem, né? Eu acho que é isso, é o terceirizar aquilo que eu não dou conta, então eu uso uma figura assustadora para colocar algum tipo de limite que eu não tenho, sei lá, competência suficiente para colocar sozinha, né? Então, se você não juntar os brinquedos, o conselho tutelar vem te pegar. Aí, quando eventualmente, às vezes o motorista passa numa rua para entregar uma notificação, por exemplo, e tem crianças brincando, eles saem todos correndo, largam a bola, o carrinho, tudo no meio da rua e vão para dentro de casa se esconder. Né? Mas eu acho particularmente perversa essa ameaça, justamente porque ela traz implícito uma noção de que nosso vínculo não é tão forte assim. Né? Qualquer coisa alguém te tira de mim. Isso me faz pensar também naquela lógica de alguns pais que as crianças estão no mercado, demorou demais, vou embora sem você. Como assim vai embora sem a criança? E assim, para você isso é só uma frase. Mas dependendo da idade, ali a criança vai acreditar nisso com uma força. Sim. E imagina o que isso significa para a criança. Se qualquer coisa que eu fizer, demorei um pouquinho mais, ou fiz uma birra, qualquer coisa é motivo, de repente, de não ter mais essa coisa que eu achava que era tão inquebrável, né? Que era ter uma família, a família sempre me cuidar e sempre... então, muita coisa... De forma geral, às vezes as famílias acham que não, é só uma frase, é só uma brincadeira, mas eu fico pensando no impacto disso, eu tenho horror dessa frase, dessa questão do conselho tutelar, porque né, a questão do conselho tutelar e do levar para um abrigo, né, ou para um orfanato, como as pessoas ainda dizem, também implica nessa questão de você não vai mais morar com a gente. Isso. Né? E eu acho isso muito forte, acho isso muito pior do que vou levar para tomar uma injeção, que é ruim, mas implica outra coisa, né? Como se fosse uma punição por alguma coisa, é ruim também. Mas essa questão de qualquer coisa, alguém vem e te tira e você não é mais parte daqui, então. Né? Como E é uma coisa já tão enraizada isso que, às vezes, os próprios serviços utilizam essa fala, tá, Rosina? Então, assim, a gente sempre trabalha com o paradigma da incompletude, né? O conselho tutelar, ele não é autossuficiente, ele não consegue dar conta de todas as demandas sozinho. Precisa de toda a rede de proteção, de todo o sistema de garantia de direitos. Então, às vezes, um equipamento público que também não está dando conta de fazer com que a família supere aquele problema, utiliza o conselho tutelar como uma forma de ameaça. Olha, se a gente não der jeito nisso, a gente vai ter que chamar o conselho tutelar para levar as crianças para acolhimento institucional. Gente, né? Então a gente tem isso também, né? Porque é feito de pessoas, né? E as pessoas elas têm formas diversas de lidar com as coisas, né? Então, mas sim, a gente é persona não grata normalmente. Mas um trabalho tão necessário, né? Mas que pena que isso acontece dentro da própria rede. E deixa eu fazer já um gancho, então, pensando nessa questão. Agora as aulas voltaram, né, no ensino híbrido, na verdade, voltaram no final do ano passado. Mas ainda há opção para os pais que querem ficar num formato totalmente remoto. Pelo menos aqui em Joinville é uma minoria que ainda está no formato remoto. Eu acho que eu vi um número de 80% das famílias aderiram ao híbrido, né? Mas enfim, estando no híbrido ou no remoto e pensando também antes de iniciar o sistema híbrido, que era totalmente online, a gente tinha a questão das tarefas, né? Que tinha que ser feito em casa. Agora, no híbrido aqui, é menos do que era antes, quando era ano passado 100% remoto. Mas isso também dentro da realidade da educação infantil, né, que eu conheço. Mas ainda assim, né, e também pensando no relato de algumas amigas minhas que são professoras, aquela preocupação de famílias que não estão entregando as atividades, né? É claro, diferentes razões, diferentes realidades dentro de casa, mas daí a gente fica pensando, né? Como que a escola entende essa não entrega? É possível chegar num momento de entender isso quase como uma evasão ou algo que pode indicar uma evasão? Agora, quando voltou no sistema híbrido aqui, eu não vou falar exatamente porque eu não lembro direito como foi colocado, mas pelo que eu entendi,
há uma certa quantidade de tentativas que a escola vai fazer, e se não conseguir, vai ser solicitada a intervenção do conselho, né? Porque também há uma sobrecarga daí da escola, que está agora no ensino híbrido, né? Que para nós, família, é híbrido, mas para a escola é semanal normal, né? Porque quando não está um grupo, está o outro. E de buscar essas famílias. Então, assim, como que funciona isso? Né? O que pode ser, o que é aluno que começa a faltar, mas esse faltar significa a não entrega de atividades? Como é que está esse entendimento, assim, a partir do conselho tutelar, Fabiana? Já existem documentos já escritos desde o início da pandemia ali pelo Ministério Público Estadual, norteando, né, as ações e os papéis de cada um envolvido aí nessa história toda, né? Então, dentro das negligências, Rosina, está o abandono intelectual. O abandono intelectual, ele diz respeito desde a criança em situação de evasão escolar, sem vínculo de matrícula com nenhuma instituição de ensino, lembrando que o ensino é obrigatório no Brasil dos 4 aos 17 ou até o fim do ensino médio, né? E contempla também as infrequências escolares, né? Então tem um instrumento específico para a escola, depois de determinado número de faltas, sem justificativa, comunicar ao conselho tutelar que está havendo uma violação de direito por infrequência, e também o abandono intelectual pela não entrega das atividades. Então, antes de chegar no conselho, a escola esgota todas as possibilidades de contato com essa família para entender o que está acontecendo, com vistas a superar os problemas. Porque a gente tem aí situação de famílias, por exemplo, agora em período de pandemia, com um aparelho celular, com tela quebrada, com uma internet de baixa qualidade e com 6 crianças dentro de casa para fazer atividade online. E o município se negando a entregar atividades impressas. Entendeu? Em Jaraguá? Então o Estado está entregando, o município não entrega, não entregou, então tinha que dar conta da coisa. Em contrapartida, o município, para algumas famílias, forneceu o aparelho de celular, um chip de internet, enfim, teve toda uma outra situação de contenção dessas necessidades, né? Mas sim, vem para o Conselho Tutelar e tem um fluxo a ser seguido. Quando vem para o Conselho Tutelar, já vem como uma violação de direito, seja por infrequência ou seja por não entrega das atividades. E aí a gente adverte esses pais ou para o imediato retorno ou para colocar essas atividades em dia. Em persistindo essa situação, há uma representação ao Ministério Público. Então, esses pais, eles são passíveis de responsabilização por abandono intelectual, né? É um assunto muito sério. Desde o ano passado, Fabiana, desde o início do ano passado? Os instrumentos de infrequência escolar, que é o Apoia, que a gente chama, eles já existem há mais tempo. É um programa que existe há mais tempo e que tinha essa pegada de diminuir essa questão da evasão escolar, né? Que quando chegava no ensino médio, a gente não conseguia segurar os adolescentes na escola. Por vários motivos, né? Nós temos um sistema educacional que precisa ser revisto também, né? Mas essa revisitação que se fez aos documentos para tratar do abandono intelectual daqueles que não entregam as atividades é mais recente e veio em função da pandemia mesmo, né? Interessante, é a primeira vez que eu ouço falar, porque parece que havia uma atitude, agora olhando assim bem na perspectiva parental, né, sem nenhum conhecimento técnico para além disso. Parece que havia assim uma atitude um pouco mais compreensiva, assim, né, no sentido de aceitar, né, mais demoras ou até a não entrega no passado, e esse ano houve uma alteração. Sim. Acho que até pelo fato do retorno híbrido e poucas famílias não estando no, né? Então, assim, a não entrega, né? Tem que entregar até a próxima semana, a não entrega é falta. Então, daí eu fiquei pensando, né? Como que será que acontece nesse sentido? Porque daí a falta não é a falta física do aluno na escola, mas a não entrega de um trabalho que deveria estar sob os cuidados do pai, mas o aluno é matriculado na escola. Então, como complicou todo esse olhar?
Aham. né? Mas ao mesmo tempo tem que ter mesmo, de fato, alguma coisa que regule, né? Porque senão Claro. o direito é de fato violado, né? Nós vamos sentir esse impacto daqui a alguns anos, né? O quanto esse processo educacional foi prejudicado por conta da pandemia e essas adaptações que a gente teve que fazer, né? Porque ninguém estava preparado para isso, enfim. Mas vai se sentir isso, com certeza. Exatamente. Então, Fabiana, eu acho que para encerrar, eu não sei se você quiser colocar alguma coisa assim no sentido de esclarecer alguma questão sobre o Conselho Tutelar, né, ou sobre por que o maio laranja, né? Por que pensar nisso de forma tão específica? Fica à vontade para falar, e daí a gente já pode partir para o encerramento mesmo de uma última pergunta. Tem alguma coisa assim que você queira esclarecer sobre esse papel do Conselho Tutelar? Né? Alguma coisa talvez na tua realidade que sempre aparece e que não surgiu na nossa conversa, fica à vontade aí. O que eu acho interessante a gente deixar claro, assim, Rosina, que o papel do Conselho Tutelar, ele nasce junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O Conselho, ele vem junto com o Estatuto. O grande objetivo, no final das contas, é a gente pensar numa proteção integral, né? Então, a gente tira essa criança da coisificação, da invisibilidade, do objeto de alguém, do Estado ou da família, enfim, e traz para esse protagonismo, torna essa criança, esse adolescente um sujeito de direitos, né? E o papel do Conselho Tutelar, então, é zelar por esses direitos, é cuidar. A gente não executa a política, a gente articula para que funcione, né? Então, este é o grande papel, a grande função do Conselho Tutelar, né? E é um desafio diário fazer as pessoas entenderem isso, né? Por vários motivos que a gente já citou aqui, né? Porque mobilizam coisas pessoais, porque as pessoas utilizam do Conselho Tutelar quando acham que é interessante utilizar com uma fala de repressor, é punitivo, quando na verdade não é nada disso, né? Nós somos parceiros das famílias, parceiros da sociedade, no sentido de proteger integralmente essa criança, de fazer valer aquilo que diz o Estatuto da Criança, no sentido da primazia do atendimento, né? Do olhar para esse sujeito numa peculiaridade de desenvolvimento, numa fase de desenvolvimento que vai impactar para o resto da vida dele. Exatamente. E aí você me fez lembrar que a nossa live tem uma pergunta, né? Que é o que você tem a ver com isso, né? Você que não tem filhos, por exemplo, ou você que você acha que os seus filhos estão numa condição, né, familiar positiva, o que você tem com isso? É da conta de quem, Fabiana? A violação do direito da criança. É da conta de todos nós, né? Quando nós nascemos brasileiros, a gente já nasce vocacionado, né? Já nasce sob uma Constituição brasileira que é muito clara, é dever de todos, família, sociedade e Estado. Então, olhou aquele vizinho que está fazendo alguma coisa que você acha que pode ser uma violação de direito, é teu dever denunciar. Né? A gente resguarda anonimato, a gente resguarda sigilo, mas tem dúvida, denuncie. Você pode estar salvando a vida de uma criança, né? Pode estar mudando o curso da vida de um adolescente, de um adulto aí que vem pela frente, né? Então mesmo dever indícios, de todos nós. Né? Mesmo indícios de que alguma coisa esteja acontecendo. Porque às vezes há muito essa preocupação de, mas eu não tenho como provar, né? Como se fosse o teu lugar levantar provas de alguma coisa, né? E isso me remete muito a essa noção relacionada à violência doméstica de forma geral, né? Pensando na violência contra a mulher. Também a gente tem essa noção de que eu não meto a minha colher, né? E todo mundo tem que meter. Mas como a gente fala, quando a gente fala de proteção da criança e adolescente, como é forte essa questão, né? Na minha família é assim que eu faço e é assim, né? Enquanto que o zelo por esse direito é da sociedade, é de todo mundo, é de todos, né? Então, o que você tem a ver com isso, você é parte da sociedade. Então, né? Até a negligência em fazer a denúncia é também uma violação, né? Principalmente por parte de quem está diretamente relacionado a essa criança, né? A escola, né? A família, mesmo a família extensa, enfim, é da conta de todo mundo, né? Não tem como negar. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que o meu marido fez, deixa eu ver.
Que coisas um parente, eu imagino que ele quis dizer familiar, essa é a tradução, um familiar pode fazer para relembrar a perspectiva da criança em várias situações. O que você quer dizer, amor? Você quer dizer tentar entender qual é a perspectiva da criança também? O que você sugere, Fabiana? Não sei se você chegou a entender a questão. As crianças precisam ter voz, né? A gente precisa ouvi-las. A gente tem que dar espaço. Contemporânea, né? Muito contemporânea. Muito, né? É trazida por esse sujeito de direitos que o ECA faz nascer, quando ele rompe com esse paradigma do menorismo, né? Então, essa criança tem voz, ela tem um espaço de fala, ela precisa ser ouvida. Às vezes, a gente, como serviço, como equipamento, acha que sabe o que é melhor para aquela criança, mas a gente não se dá o trabalho de ouvir o que aquela criança tem para falar o que ela acha que é melhor para ela. E quando a gente dá voz para crianças, e principalmente para adolescentes, a gente se surpreende com o que eles têm a dizer. Eles têm muito conteúdo. Eles têm muito a falar, né? E mais uma coisa que eu acho que também às vezes é muito mal entendida, no sentido de ir para o outro extremo, né? A criança, então, que governa a casa. Não significa que você vai ouvir a criança, por exemplo, que você vai concordar, você está ouvindo. Não. Você ainda é quem é responsável pela casa, você, pai, mãe, né? Claro. Então, os extremos nunca são funcionais e positivos, né? E o equilíbrio é sempre um bom remédio. Eu adorei o bate-papo, trataram muito bem de um assunto tão importante. Ana Clara Miller. Minha filhota. Geralmente, os parentes, como diz o meu marido, os familiares surgem aí nas nossas lives. Mas então, deixa eu fazer uma última pergunta para você, que na verdade, aqui e ali a gente já foi comentando algumas coisas, isso sempre acontece, mas o que você acha que a gente precisa fazer, então, para criar relações mais positivas, que sejam mais protetivas para crianças e adolescentes? É um baita desafio, né? Baita desafio porque passa por mudanças sociais muito significativas e muito profundas, né? A gente tem que entender esse papel de proteção da infância para ter um mundo melhor, né? Eu não acredito que uma criança ou um adolescente que tenha sido violado, violentado, vítima de todas as formas possíveis e imagináveis, possa ser um adulto funcional, possa ser um adulto equilibrado, né? E a gente nunca vai ter uma sociedade melhor se a gente não investir pesadamente na infância e na adolescência. E isso passa desde as políticas públicas, né? De fazer políticas públicas com ações voltadas para a infância e para a adolescência, até esse debate permanente na sociedade que a gente tem que ter sobre esses assuntos que falam sobre a infância e sobre a adolescência. Né? Então, precisa mudar. Sabe que isso me lembrou uma resposta que sempre me vinha à cabeça quando as pessoas falam: nossa, mas eu sempre apanhei muito e tô aqui, nunca morri, não tenho nenhum problema. Você tem um problema, você acha que está ok bater em uma criança, isso é um problema, você não está bem. É um problema. Né? Então, a partir apenas da tua perspectiva, você acha que isso não é um problema, mas é um problema você achar que você pode resolver uma questão com uma outra pessoa. Eu já acharia muito ruim se eu tivesse a perspectiva de que eu poderia brigar fisicamente com uma pessoa para resolver uma questão. Agora você pensa que é uma pessoa infinitamente menor e mais vulnerável que você, então isso é muito estranho, né? E eu vou fechar então trazendo também uma questão que eu acho que vai ao encontro bem do que você falou, que é algo que de vez em quando, sabe aquelas imagens que a gente lembra de vez em quando, a gente busca e não sai da nossa cabeça? Eu fiz uma disciplina relacionada à educação infantil no doutorado, até fora da minha linha de pesquisa, era em políticas públicas, e eu tinha um trabalho para fazer relacionado ao programa Brasil Carinhoso, né, das creches. E eu acabei vendo uma fala da Dilma sobre as famílias, sobre o projeto, enfim, teve uma coisa que ela me falou que eu nunca mais esqueci. Ela falou que não tem como você proteger criança se você não pensar na família antes. Né? Não, né? Se você pensa na criança que é mandada para o trabalho, pensa naquela família que mandou aquela criança, quem é essa família, do que ela precisa, que recursos ela tem,
né? Não tem como anular a família e dizer só conserta esse pedaço aqui que está errado. E isso nunca saiu da minha cabeça, e é isso mesmo. Então você tem que ter suporte, né, do Estado, da sociedade, da rede de apoio para a família, ou a situação da criança dificilmente vai mudar, ou talvez não mude de uma forma permanente, né? O que também é algo a se pensar. Enfim, Fabiana, muito, muito obrigada, então, por essa fala, né? Sempre tão importante a gente trazer essas questões. É uma luta constante, né? É uma realidade triste, mas que, como você mesmo falou, a gente teve mudanças muito importantes e agora a gente tem um desafio muito grande em mantê-las, né? Principalmente em face à nossa realidade política atual e a uma onda aí de retorno a algumas questões muito preocupantes. Mas a ideia é avançar, né? A gente sempre tenta. Sim, com certeza. Essa última frase aí que você falou, né, falando sobre o que a Dilma falou lá, que te impactou também, vem muito de encontro àquilo que abriu a nossa conversa, né, Rosina? Quando você me pergunta, assim, quais são os maiores riscos, né? E aí eu falo para você que são as famílias onde essas crianças estão inseridas, né? Então a gente precisa consertar esse contexto, consertar esse meio para poder ter crianças se desenvolvendo com mais saúde, né? É um desafio, mas vamos lá. Vamos lá, com certeza. Essa noção de que a família ela pode ser protetiva, mas pode ser violadora também, né? Ela não é naturalmente uma coisa ou outra. Isso. E também não depende de estrutura padrão, né? De como ela se estrutura em termos dos membros padrões ou não, mas sim de como ela se organiza, né? Da dinâmica dela. Perfeito, então. Muito, muito obrigada. Continua fazendo esse ótimo trabalho aí. E de repente a gente conversa mais para frente de novo. Tá bom, feito, combinado. Obrigada, Rosina. Muito obrigada mesmo. Falar um pouquinho sobre essa temática tão importante. Então, a você que assistiu, muito obrigada. A live vai ficar disponível no YouTube, né? E mais para frente as pessoas vão comentando e a gente vai acompanhando. Até a nossa próxima live, que vai ser então no mês que vem, no final do mês que vem, sobre paternidade. Pela primeira vez eu vou ter então um participante homem, um psicólogo, que é o meu amigo Ricardo Michalak. Maravilha, hein? Sempre tenho medo se eu estou falando o nome dele certo, mas eu acho que é Michalak. É, isso mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre novas possibilidades dentro da parentalidade, né? Claro, um pouquinho mais específico dentro da paternidade. Então, até a próxima, gente. Muito, muito obrigada. E fiquem bem, fiquem em segurança. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Vamos desconectando aqui.